Queria inicialmente prestar os meus agradecimentos à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, em especial ao Dr. Nassim Mansur, pelo honroso convite de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a minha vida. Vou me permitir fazer um entrelaçamento entre as minhas duas grandes paixões. A medicina, claro, sem dúvida, e o esporte, o basquetebol. Eles fizeram parte da minha vida por um bom tempo. Eu sou Luiz Cláudio Menon, nascido a 7 de fevereiro de 1944, portanto, recém-completado 76 anos. Sou oriundo de uma família de classe média baixa, originários do norte da Itália, e minha família sempre foi o meu apoio, minhas orientações, etc. Minha mãe comentava com muita graça que eu mal sabia pronunciar algumas palavras e eu já dizia que queria ser meco. Ninguém me estimulou a isso, não tive nenhuma participação familiar, mas eu queria ser meco. A primeira infância, obviamente, que se solidificou a vontade, o desejo, o sonho de ser médico. Quando eu entrei na adolescência, que apareceu o estirão da puberdade no aspecto estatural, apareceu claramente a genética familiar. Minha mãe media 1,76 m, o que para mulher na ocasião era muito alta. E meu pai, 1,85 m, se entende perfeitamente porque eu tenho 1,98 m de altura. Nessa primeira fase da minha adolescência, eu sofri o que é determinado hoje como bullying. Na época não existia essa palavra. Eu era muito alto e os meninos que correspondiam ao meu meio ambiente eram um pouco cruéis, porque me davam alguns apelidos, tipo bambu vestido, espanador da lua, e eu escutava com muita frequência, tá frio aí em cima. Pois é, isso fazia com que eu ficasse muito aborrecido e eu não saía praticamente de casa, era um bichinho, porque eu não queria que as pessoas me olhassem. Esse fato ocasionou uma preocupação muito grande para os meus pais. E como eu era sócio do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, desde os 4 anos, o meu avô, um palestrino ferrenho, me colocou de sócio. Os meus pais me incentivaram muito para frequentar o clube. Tanto eles insistiram que eu acabei indo. Numa dessas idas, passeando pelas alamedas do clube, eu fui interrompido por uma pessoa que disse: "Você joga basquete?" Falei: não jogo, eu também não sei jogar. Então vem aí tal dia, tal hora. Eu estou pulando uma parte dessa história para não me alongar muito, mas eu menti a idade para poder jogar na equipe juvenil, onde os meninos eram mais altos e eu tinha idade para infantil. Bom, o técnico, percebendo um jovem de mais de 1,90 m, se dedicou maciçamente aos ensinamentos dos fundamentos do basquete.
Joguei em 1960 no Juvenil do Palmeiras. Fomos vice-campeões paulistas e eu fui o segundo cestinha do campeonato. Esse resultado e a minha performance me fez ser promovido para a equipe principal. 1962, eu fui para a seleção brasileira de adultos. Foi a primeira vez que eu enverguei a camiseta verde e amarela as cores do nosso país, numa seleção brasileira. 62, eu estava praticamente no último ano científico direcionado à medicina. Terminado este ano, ou no final dele, com o começo do ano, eu fiz o primeiro vestibular. Na Escola Paulista, as provas tinham classificação individualizada. Em outras palavras, era simples eliminatória. Fazia um exame, se passasse, fazia o segundo, se passasse, fazia o terceiro e assim por diante. Eu realizei todos os exames, entretanto não consegui uma média suficiente para poder ingressar na faculdade. Isso me frustrou temporariamente, mas depois, obviamente, eu me reanimei e não desisti da ideia de ser médico. Em 1963, eu só joguei basquete. Teve os Jogos Pan-Americanos em São Paulo, Campeonato Mundial no Rio de Janeiro e uma viagem ao Japão, coisa que na época era uma coisa fantástica, uma viagem ao Japão para participar da pré-Olimpíada, uma vez que em 64 teríamos a Olimpíada em Tóquio. Consequentemente, não estudei nada e fui reprovado nos primeiros exames de todas as faculdades que eu prestei. Em 64, eu falei, eu vou entrar na faculdade. Fiz 2 cursinhos. Na ocasião, era o cursinho 9 de Julho e o cursinho Brigadeiro, cuja fusão deu o cursinho Objetivo, que acabou virando essa potência que é a Unip, Universidade Paulista. Muito bem. Nesse mesmo ano, eu fui convocado para jogar a Olimpíada em Tóquio. Pedi dispensa, porque eu não tinha entrado na faculdade e já seria o meu 3º vestibular. Fui chamado de maluco pelos meus amigos, me criticaram, afinal de contas é Olimpíada, você tem que participar, aquelas coisas que os colegas dizem, mas eu não tive dúvida, não aceitei a convocação. Perdi a chance de ter uma medalha de bronze, que o basquete foi o único esporte que trouxe uma medalha para o Brasil. Em 1964, o Brasil teve uma única medalha, o basquete, e o 3º lugar, medalha de bronze. Não me importou em nada, porque se eu tivesse ido, não teria estudado o suficiente, porque a gente fica envolvido nos treinamentos, depois para contar, obviamente, o que aconteceu. Eu não, só estudei e entrei na Escola Paulista de Medicina e na Santa Casa. Foi uma grande vitória da minha vida, uma realização pessoal extraordinária dos meus pais, da minha família, obviamente. E claro que eu optei pela Escola Paulista de Medicina por inúmeras razões, mais tradição, melhor escola, melhores professores, etc. E na minha situação de
poder econômico, obviamente, foi muito melhor, porque não pagava, é federal. Enquanto que na Santa Casa o outro estava começando, tinha 2 ou 3 anos de vida, a faculdade de medicina, e era a pagamento. Tinha mensalidades a serem cumpridas. Entrei na faculdade. Primeiro dia que eu vim na escola para saber qual era a documentação necessária para fazer a matrícula, recebi um trote bem ameno, por ser um atleta, né? Então, só cortaram meu cabelo, jogaram um balde de água dentro da minha calça, sem nenhum problema, e foi só. Os outros tiveram um trote um pouquinho mais pesado, mas sem eu ser vaidoso a esse ponto, mas eu era a estrela do momento, né? Então os outros ficaram sendo mais receberam mais brincadeiras do que eu. Muito bem. Lembro muito bem a primeira aula. Primeira aula proferida pelo professor Renato Locke, cujo tema era respeito ao cadáver. Uma coisa sensacional, emocionante. Dr. Renato Locke tinha uma sensibilidade extraordinária. Aquela aula foi repetida no outro ano, quando eu já era veterano. No outro ano eu era veterano pelo 3º ano e eu ia assistir para ouvir aquela poesia de respeito ao cadáver. Ele dizia: este ser está aqui para ajudar vocês a aprenderem medicina. É emocionante. Muito bem. Poucos dias depois, nas aulas de anatomia, um professor Samuel Atlas, pede para que os alunos, isso no período da tarde, pede para que os alunos apresentem um trabalho, um estudo para o dia seguinte de manhã. Naquele dia, eu tinha um jogo pelo Esporte Clube Sírio, o time que eu jogava. Fui ao professor Atlas e disse: professor, eu jogo basquete, e será que eu tenho um jogo hoje à noite, será que eu posso entregar depois de manhã? Ele, muito calmo, ouviu e disse: que horas é o jogo? 9 horas. Que hora termina? Em torno das 11, 11h30. Aí ele parou um pouquinho e disse: o que você faz da meia-noite às 6? Eu entendi a mensagem e disse: bom, até ontem eu dormia. A partir de agora eu já entendi que não é assim. E foi exatamente a associação de sacrifício que eu tive que ter. O basquete naquela época era totalmente amador. A gente não ganhava nada. Treinávamos segunda, quartas e sexta, das 8 às 10 da noite, o que não me atrapalhava na atividade estudantil entre 8 e 6 horas da tarde. Entretanto, por muitas e muitas, incontáveis noites, eu tive que ficar estudando até 2, 3, 4 horas da manhã para compensar o tempo que eu dedicava ao esporte. Muito bem. Passamos o primeiro ano e eu, por ter muita avidez por saber, não queria ser observado como um jogador de basquete, e sim como um bom profissional da medicina. Estudei demais e procurei me aperfeiçoar com coisas paralelas. Por exemplo, no segundo ano, fui estagiar no banco de sangue. Lá eu aprendi a fazer a tipagem sanguínea, aprendi a fazer transfusões, aprendi com muita facilidade a pegar uma veia, isso no segundo ano, né?
Muito bem, no terceiro ano da faculdade, eu fiz um estágio no pronto-socorro do pátio do colégio. E tinha uma unidade da Polícia Militar, nem sei como chamava na ocasião, mas tinha uma unidade policial naquele pronto-socorro. E eu aprendi naquele pronto-socorro a fazer suturas. Até num dia foi muito interessante, porque os enfermeiros me chamaram para fazer uma sutura num paciente que já estava com o campo fenestrado colocado. O que é um campo fenestrado? Todo mundo sabe. Tinha um buraco e só se via a lesão que eu tinha que suturar. Eu não sabia nem quem era o paciente. Suturei. Quem era o paciente? Grande Otelo. Foi época do carnaval e ele teve lá uma discussão, uma briga onde ele estava. E não sei qual foi o fator que machucou o supercílio e eu é que costurei. Muito bem. Quando eu via o Grande Otelo depois na televisão, por alguns momentos posteriores, eu via que eu fiz uma péssima sutura, porque a sobrancelha dele ficou torta. Bom, aprendi a fazer suturas corretas depois desse episódio. Em 1900 portanto, no terceiro ano, em 67, eu sou convocado para disputar o campeonato mundial pelo Brasil no Uruguai. Muito bem. Eu sempre tive, por ser estudante de medicina, a vantagem de treinar uma única vez por dia. No período noturno, eu participava do coletivo. A parte prática, como eu sempre me cuidava, não tinha problema, eu estava numa forma muitíssimo boa. E no dia do embarque, no horário do embarque, eu tinha uma prova de dermatologia. Como fazer? Os meus colegas falaram assim, vai fazer a prova que nós atrasamos o avião. Muito bem. Fui fazer a prova, meu pai ficou me esperando de carro em frente à faculdade. Terminei a prova, entrei no carro, cheguei a tempo no aeroporto, nós saímos aqui de Congonhas, acho que nem existia Guarulhos na ocasião, saímos de Congonhas para ir para o Uruguai e deu tudo certo. Dias depois, eu tive sempre muita sorte nesse aspecto, a escola entra em greve para federalizar o hospital. O hospital não era vinculado ao governo federal, embora a gente já estava num processo político de exceção, nós vivíamos um processo ditatorial, e a escola entrou em greve. Barracas na frente do hospital, etc., para chamar atenção mesmo. Muito bem. Quando eu voltei do campeonato, ainda estava em greve. Em outras palavras, não perdi absolutamente nada. Muito bem. Fomos terceiro colocado no Campeonato Mundial, então já era o meu segundo pódio, em 63 campeão do mundo, e em 67 terceiro colocado, já era o meu segundo pódio em campeonatos mundiais. Mas sempre considerado bom aluno. Eu só fiz exame do primeiro ao segundo ano, depois passei por média até o último. Então eu fui realmente muito estudioso. Como disse, não quero ser observado como jogador de basquete. Quero ser um bom profissional da medicina. É isso que eu quero ser. Muito bem. 64, no começo do ano, um calor insuportável. Eu estava de jaleco em cima da minha pele, calça Lee, não era calça jeans, só tinha Lee ou Levi's. Calça Lee e sapato sem meia.
Entro no elevador porque tínhamos alguns pequenos compromissos na enfermaria, pelo menos escutar os outros a falarem. Quando eu entro no elevador, do meu lado está nada mais, nada menos que o professor Jairo Ramos, que me olhou de baixo até em cima e disse: aonde o senhor vai? Eu disse: eu vou na enfermaria. O senhor não vai na enfermaria, o senhor vai a uma praia. E não deixou eu ir na enfermaria. Também foi um ensinamento que a gente tem que respeitar o doente e não ir dessa forma mais descontraída como eu estava. Aprendi, sem dúvida. No ano de 68, eu sou convocado novamente para jogar a Olimpíada que teve na Cidade do México. O mundo vivia numa ebulição. Acho que todos lembram que a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia num processo que foi denominado de Primavera de Praga. A Revolução Chinesa não foi sem grandes mortes. O Brasil foi o ano em que foi instituído o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso, fechou tudo, etc. O mundo estava assim. Nos Estados Unidos, os Panteras Negras tinham sistematicamente conflitos com a polícia. A Olimpíada quase não é concretizada. 15 dias ou 20 dias antes do início da Olimpíada, houve um processo de agressividade da polícia em estudantes, com mais de 100 mortes, que se chamou Massacre de Tlatelolco. Muito bem, com isso até a Olimpíada ficou com dificuldade para ser concretizada. Bom, eu convocado ao 4º ano de medicina, não sabia se ia. Os meus pais sempre me deram absolutamente liberdade para decidir o que fosse melhor para mim. Nunca interferiram nessas coisas. Mas eu estava apreensivo, muito apreensivo. Então resolvi me apoiar com o diretor da escola. O diretor da escola era professor Nilceu Marques de Castro, um homem rude, um homem severo. Ele usava barba, ficava coçando a barba enquanto falava com as pessoas. Marquei com a secretária e no tal dia, tal hora marcada, estava eu lá na frente daquele ícone da medicina brasileira. Estava de frente ao professor Nilceu Marques de Castro, cumprimentei-o, agradecendo por ter me recebido. E eu fui dizendo: professor, eu jogo basquete. Ele me interrompe e diz: eu sei muito bem quem você é. Isso me atemorizou. Falei: meu Deus do céu, o que será? Falei: pois é, professor, eu estou convocado para ir para a Olimpíada. É 4º ano, eu tenho que estudar, eu fico na dúvida, etc. Ele parou um pouquinho, falou um tremendo palavrão que eu não posso repetir aqui, obviamente, e disse: Menon, vá disputar a Olimpíada, aproveite isso. Você vai ser médico o resto da sua vida. E o esporte tem tempo limitado. Então vá, que eu seguro as pontas das faltas. Fui. Interessante que a sorte realmente andou de lado comigo, porque a escola entrou em greve outra vez, no mesmo período que eu estava viajando. Desta feita, para tentar
estimular o governo a repassar as verbas para o hospital, que não estavam sendo repassadas. Então a escola entrou em greve novamente. Terminada a Olimpíada, eu ligo para a minha família e pergunto como é que está a situação. E vocês continuam em greve. Bom, aproveitei e fui até Acapulco, passar um pouquinho de descanso. Fomos 4º colocado na Olimpíada, não trouxemos nenhuma medalha. E aqui não vai um chororô de quem perdeu. O juiz, especialmente quando jogou Brasil e União Soviética, nos prejudicou. O mesmo juiz que tinha nos prejudicado no Mundial do ano anterior. Soubemos depois que esse juiz foi convidado pela Federação da União Soviética a acompanhá-los num treinamento por toda a União Soviética. Claro que na dúvida era bola para os soviéticos e não para a gente. Bom, 69 não houve grandes atividades esportivas e, claro, pude estudar bastante, porque eu sabia que tinha que enfrentar um outro vestibular que era o exame para a residência médica que eu queria fazer. 1970, Campeonato Mundial na Iugoslávia. Como se tratava já de internato, eu pude conciliar os meus estágios, uma parte antes de ir e uma parte logo que voltei. Então, e só treinava no período noturno, não treinava no período diurno porque eu tinha as atividades estudantis. Quando voltei, a delegação brasileira chegou no aeroporto de Congonhas num período da tarde, se eu não me engano, numa quarta-feira, e na quinta-feira tinha uma reunião que nós alunos tínhamos que participar, que era comandada pelo professor Costabile Gallucci, era uma reunião da clínica cirúrgica. E eu estava presente nessa reunião. O professor teve a reunião, as apresentações dos casos, etc. Nós estávamos lá para aprender, ouvíamos e guardávamos as coisas interessantes, etc. E quando terminou essa parte, o professor Costabile Gallucci disse: eu vou terminar a reunião de uma forma diferente. E me fez um elogio extraordinário. Considerando mens sana in corpore sano, que nem bem eu tinha chegado, já estava lá. Eu estava completamente acanhado, nervoso, porque foi um elogio inesperado. Enfim, o pessoal depois bateu palma, eu fiquei mais acanhado ainda. 1972, segundo ano de residência médica, eu sou convocado para ir disputar pelo nosso país a Olimpíada que teve na cidade de Munique, na Alemanha. Outra grande indecisão. Entretanto, eu mesmo decidi dessa vez que eu iria e que seria, nessa ocasião, a minha última participação em Olimpíadas. Eu decidi para mim, não para ninguém. Ninguém sabia disso. A delegação viajou antes do que eu, porque eu tinha compromissos como residente no Hospital São Paulo e só pude viajar uma semana após o grupo todo ter viajado. Viajei sozinho, uniformizado. Cheguei na cidade de Munique, tinha um carro me esperando com uma pessoa que eu nem conhecia, mas me viu descendo com a maleta e etc. Ele me pegou e disse: olha, eu vou te levar para a Vila Olímpica,
que era maravilhosa, ainda é, depois eu viajei 30 anos depois para recordar, e a vila continua maravilhosa. Agora não é mais Vila Olímpica, são apartamentos de moradia. Mas tive que viajar depois, né? Como eu falei, chegamos, ia me levar para ela e disse uma coisa. O Major Silvio de Magalhães Padilha quer falar com você assim que você chegar na unidade de concentração dos brasileiros. Ah, tá bom. Jamais eu poderia imaginar o que o Major iria falar. Só para vocês saberem, o Major Silvio de Magalhães Padilha, naquela época, era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e, naquela ocasião, era o chefe da delegação brasileira. Muito bem, cheguei, eu fui no gabinete dele, que era uma das salas. Inicialmente sentei, cumprimentei, enfim, inicialmente algumas amenidades, perguntou como é que foi a viagem, como é que você conseguiu se liberar do hospital, das suas atividades, enfim. Aí depois ele disse uma frase que eu jamais esqueci. Ele disse, Menon, você foi indicado por unanimidade para ser o porta-bandeira no desfile olímpico. Mas eu quero que você saiba que essa indicação não recaiu exclusivamente por aquilo que você representa como atleta, mas principalmente porque você sabe o que está carregando. Uau! Me arrepiei outra vez. Todas as vezes que eu falo a respeito, me emociona, porque vale dizer o seguinte, os alemães são muito objetivos e gostam das coisas corretas, etc. Eles fizeram, na véspera da abertura da Olimpíada, um treinamento para os porta-bandeiras, junto com uma jovem que levava uma tabuleta escrito o nome do país, para nós sabermos onde tínhamos que entrar, onde tínhamos que andar, onde tínhamos que virar e parar. Porque, claro, a delegação vai atrás do porta-bandeira. Esse dia, o estádio estava completamente vazio, então algumas últimas arrumações, limpeza final, etc. Não tinha ninguém. Praticamente não tinha ninguém. Eu chorei do começo ao fim. A emoção é muito forte, gente. É muito forte. Eu não sou tão fluente em inglês, e a alemãzinha que estava levando a tabuleta escrito Brazilian, ela disse, eu estou entendendo por que você está chorando. E eu também, dentro da minha pouca fluência em inglês, falei que eu agradecia e que bom que ela estava entendendo, porque de fato eu estava muito emocionado. Se isto foi no ensaio, imaginem vocês no dia do desfile olímpico. Olha, é indescritível. Eu estava anestesiado. Carregar a bandeira brasileira num desfile olímpico, que jamais vai ser esquecido, porque se qualquer relação dos porta-bandeiras, 1972, Olimpíada de Munique, na Alemanha, está lá. Luiz Cláudio Menon, do basquete. Foi a minha maior glória. Sou um cara realizado. Fiz o exame de residência graças a um estudo muito forte
E há uma situação no 6º ano que eu e mais alguns colegas, especialmente o Dr. José Roberto Jardim, emérito professor de pneumologia, que nós frequentávamos sistematicamente a reunião da passagem de plantão do pronto-socorro. Aprendíamos muito, 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 muito. Era todos os dias porque todos os dias tinha um chefe cirúrgico, um chefe clínico. Então a gente aprendia clínica cirúrgica e a própria clínica médica. Muito bem, fiz o exame de residência, fui muitíssimo bem, fui aprovado em 5º lugar e comecei a residência médica. O primeiro ano, o primeiro estágio foi extremamente difícil, porque eu e o Dr. Rubens Zinker nos dividíamos no pronto-socorro como R1, um na porta, fazendo todas as triagens, e o outro atendendo os clientes que estavam internados no pronto-socorro. Nós não tínhamos os R2, porque estavam em férias. E o R3, que deveria estar no pronto-socorro, pediu demissão da residência. Então, era o Rubens, eu, Deus e, de vez em quando, o chefe de plantão. Aprendemos na marra. Realmente foi um estágio fantástico, tivemos um aprendizado fantástico, o que nos proporcionou uma segurança maior, porque como recém-formado você tem o diploma, mas não tem a prática suficiente. Fiz um ano de residência, o primeiro ano de residência muito bom, que era fundamentalmente de clínica médica, não tinha nem uma especialidade, e aí eu tinha que decidir. Claro, já tinha decidido por uma especialidade clínica, não cirúrgica. Imaginem vocês, eu operando, qual é a altura dos meus auxiliares numa mesa cirúrgica. Na mesa cirúrgica tem que ser levantada para o cirurgião. Imaginem para os auxiliares. Bom, no segundo ano eu já estava optando entre duas possibilidades clínicas, ou a nefrologia ou a endocrinologia. Acabei optando por esta última, sou endocrinologista. Fiz o concurso para título de especialista, sou especialista na área e pratico a endocrinologia até os dias de hoje. Não tenho mais consultório particular, uma vez que problemas de saúde me impediram de dar continuidade à minha vida de consultório privado. Mas eu amo a medicina. É uma coisa que está enraizada. Eu precisava trabalhar, precisava exercer. Antigamente eu frequentava vários congressos, seminários, simpósios, etc. Depois das minhas doenças, eu acabei me atualizando pela própria internet, que hoje é uma facilidade enorme. E com isso eu tenho absoluta certeza de estar oferecendo tudo de mim para os clientes que eu atendo em clínicas de convênio. Não estou interessado nem naquilo que eu recebo, que é muito pouco, claro, mas estou mais interessado em proporcionar para mim a satisfação de continuar sendo médico. É uma alegria muito grande. Tenho a maior satisfação. Interessante é que quando chega domingo, a maioria das pessoas diz: amanhã é segunda-feira. Eu não. Que bom, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar. É dessa forma que eu penso. A medicina continua e continuará sendo sempre a minha grande paixão. 1974, eu tinha iniciado os cursos de pós-graduação.
O professor Luciano Decour era o meu incentivador, porque ele inclusive ia assistir os meus jogos. Ele era um assíduo frequentador das quadras para me assistir e foi o meu orientador naquilo que seria o meu mestrado. Então eu comecei a fazer os cursos de pós-graduação já com a ideia de um tema para o mestrado. Estava até começando a escrever o mestrado quando, lamentavelmente, o professor Luciano Decour nos deixou. Teve um problema de saúde grave e nos deixou. O doutor Luciano deixou muita saudade. Especialmente para mim, porque era ele que era o meu orientador. Interrompi a minha vida na minha cabeça era temporária essa interrupção, né, de fazer carreira universitária. Tive alguns problemas que eu prefiro isso sim não entrar em detalhes no aspecto político que carreiras universitárias sempre apresentam. Muito bem, acabei desistindo, inclusive da própria Escola Paulista. Mas, em 74, eu comecei com um consultório particular. E aí comecei a pensar, um diabético que está descompensado e pergunta, onde está o médico? Ah, fui jogar basquete. Isso não ficaria nada bem. E eu, honestamente, já estava cansado de entrar no vestiário 1 hora antes dos jogos para fazer uma bota de esparadrapo, porque meus tornozelos eram muito frágeis. Eu tenho quase 2 metros e o meu pé é número 43, portanto é um pé muito pequeno, a base é muito pequena, os tênis não tinham um solado tão aumentado, tão largo, era um solado fino, o que propiciava um entorse com mais frequência. E felizmente, foram só esses os problemas que eu tive. Em 1974 eu falei, está na hora de parar. Está na hora de parar. Nunca houve também imposições de ninguém, sugestões de ninguém. Eu nem conversei com os diretores do meu clube, nem com os meus colegas. E a minha decisão foi tão pensada e tão abalizada nas necessidades de dar continuidade àquilo que eu mais gostava, que era a paixão pela medicina, que essa outra paixão estava na hora de ser interrompida. Muito bem, no final de 74, nós tínhamos um jogo com o Palmeiras, na nossa quadra, quando eu disse para os meus diretores, hoje é meu último jogo. Como é o último jogo? Na hora de levantar a bola, eu saía muito do chão, era eu que pulava. Falei para os juízes, hoje é meu último jogo. Os adversários escutaram, os meus companheiros escutaram, foi só nesse momento. E quero dizer claramente a todos, o basquete me ajudou demais na recuperação dos problemas de saúde que eu tive. Porque eu não me entrego nunca. Se isso serve como mensagem, por favor, absorvam. Não se entreguem. Tenham gana em tudo o que quiserem. Garra, determinação, respeito ao próximo, honestidade. Foram os ensinamentos que meus pais deram e que o próprio esporte aprimorou.
Então eu aprendi perfeitamente todas essas coisas desde pequeno, aprimorado quando jogava, e não sofri nem um pouco quando disse chega. Essa decisão foi até surpresa para os meus pais, porque eu disse para eles antes desse jogo, falei, hoje é meu último jogo. Eles se olharam, puxa, ninguém falou nada, não comentou, etc, etc. E não houve nenhum arrependimento. Eu continuei brincando um pouquinho, até treinando até com a própria equipe principal do próprio clube, Esporte Clube Sírio, para fazer digamos, um pequeno reforço como na equipe suplente, para ser um pouquinho mais forte o coletivo para que os titulares aproveitassem. Foi dessa maneira que eu encerrei as minhas atividades esportivas e, claro, continuei com a minha paixão pela medicina. Valeu muito a pena. Eu só consegui também essa conciliação com alguns eventuais sacrifícios, ou muitos sacrifícios, porque o basquete era amador, não era profissional. A gente não assinava contrato, eu assinava um papel de inscrição no clube, na federação. Na federação eu vou jogar por esse clube, ponto, acabou. Não tinha contrato, nada, absolutamente nada. Não tinha cesta de 3 pontos como tem hoje, né? E é óbvio que valeu muito a pena com o sacrifício de... Eu levava, a minha mala, quando viajava, era pesada de livros de medicina. Você sabe que quando a gente está fora do país representando o teu país, a gente tem uma disciplina rígida, tem que cumprir. Ali você está representando o teu país. E se eu treinasse de manhã e jogasse à noite, à tarde tinha que descansar. E o meu descanso era estudar. Então eu ficava estudando, porque, óbvio, eu nunca tive dispensas oficiais das faltas. Eu sempre conseguia na conversa com os professores. E também, algumas vezes, eu fiz provas antes de viajar ou provas depois de viajar. Como eu falei, te contei com aquela sorte, né? Em 67, 68, as greves foram ótimas. Não só porque a gente conseguiu o intento, mas também porque, no meu caso, eu não perdi absolutamente nada dos estudos viajando com a seleção. Então foi muito bom, valeu a pena. Eu diria que eu sou uma pessoa que eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Até porque me emociona um pouco. Eu vivo graças a isso, graças a Deus. Eu tive por 3 vezes em situação muito crítica de estar praticamente na porta do cemitério. Olhei lá para dentro, achei muito feio e voltei. Mas a situação clínica estava muito desequilibrada e eu agradeço a Deus, agradeço aos médicos e à medicina e um pouco da minha força de vontade.